Zanzini Móveis apresenta montagem do roupeiro Versátil Max. Nosso produto vem acondicionado em caixas de papelão. Abra as caixas sempre com muito cuidado. Retire as partes, sempre colocando na posição horizontal para que não haja empenamento. Leia sempre o manual, utilizando inclusive para separar as peças. Podemos dividir o conteúdo das caixas em 2 grupos: as peças do móvel e os acessórios. Separe os acessórios em grupos, utilizando as informações do manual. Consultando o manual, você perceberá que todas as peças têm um número de identificação. Antes de iniciar a montagem, fique atento a estas dicas importantes. Nunca bata nem arraste as peças. Utilize o papelão das caixas como se fosse um tapete para realizar a sua montagem. Caso for usar uma parafusadeira, regule sempre para um torque mais baixo. Vamos começar nossa montagem pela lateral esquerda. Identifique a marcação e coloque as corrediças com seus parafusos correspondentes. Depois, é só colocar o suporte do cabideiro. Agora, coloque as sapatas plásticas utilizando o prego 10-10. Monte agora a lateral direita. Coloque as corrediças com os parafusos, o suporte de cabideiro e também as sapatas plásticas com prego 10-10. Na lateral interna, coloque as buchas de fixação, observando sempre a posição correta. Coloque agora o suporte do cabideiro. Monte agora o batente, colocando as cavilhas com um pouco de cola. Chegou a hora de montar a lateral do gaveteiro. Comece colocando as corrediças. Depois coloque as cavilhas, sempre usando um pouco de cola do sachê. Monte agora o travamento dos rodapés. Essa montagem precisa ser cuidadosa. Use para isso os trapézios. Nos rodapés dianteiro e traseiro, coloque as sapatas plásticas, usando para isso os pregos 10-10. Monte agora a base superior, inferior, a base interna, a prateleira superior. Coloque os acessórios. Uma dica importante: toda a base fica na posição horizontal e as laterais sempre na posição vertical. As gavetas são compostas de frente, contrafundo, laterais e o fundo. Fixe as laterais na parte da frente, usando para isso cola e cavilha. Depois, faça a fixação definitiva usando trapézio e parafuso. Cuidadosamente coloque pelos canais o fundo da gaveta. Depois, coloque o contrafundo e faça a fixação através dos parafusos. Parafuse a corrediça na lateral da gaveta, observando sempre a posição da roldana. Ela sempre fica voltada para trás. Finalmente, coloque os puxadores, parafusando com muito cuidado na parte da frente. Inicie agora a montagem do roupeiro, fixando a base superior à lateral direita.
Depois encaixe o batente utilizando cavilha e cola para fixação. Coloque a base interna encaixada no batente, usando cola e cavilha. Fixe então a base interna lateral direita utilizando os parafusos correspondentes. Chegou a vez da prateleira superior, que será fixada na lateral interna e lateral direita, utilizando os parafusos de fixação. Aí então é só fixar a lateral interna com a base interna. A base inferior é fixada na lateral interna e na lateral direita. Encaixe a lateral do gaveteiro na base inferior utilizando um pouco de cola. Encaixe o rodapé traseiro com o dianteiro. Fixe então os rodapés nas laterais utilizando os parafusos. A lateral esquerda será agora fixada a base superior, base interna, base inferior e rodapés utilizando sempre parafusos. Trave os rodapés usando os parafusos de fixação. Cuidadosamente vire o produto para que sua frente fique encostada no chão. Chegou a vez então de pregar os fundos. Mantenha tudo muito bem alinhado. Encaixe os fundos. Depois de fixar o fundo do móvel, confira o esquadro, tomando as medidas em X. As duas medidas têm que ser exatamente iguais. Faça a fixação utilizando os pequenos pregos. Com muito cuidado, levante o roupeiro. Fixe a moldura usando as pequenas cantoneiras metálicas na base superior. E laterais esquerda e direita. Encaixe o bastão plastificado no suporte de cabideiro. Na preparação das portas direita e esquerda, coloque então a guia inferior. E a guia superior com mola, utilizando parafusos. Encaixe primeiro a porta no trilho superior do roupeiro e depois no trilho inferior. Verifique então o deslizamento. Caso não esteja deslizando corretamente, regule o acessório na guia inferior. Finalmente, é só colocar os puxadores. Encaixe as gavetas e verifique o bom funcionamento das corrediças. Verifique então se o chão está nivelado. Caso não esteja, use uma cunha niveladora para corrigir o nível. Faça uma checagem geral para ver o bom funcionamento das portas e das gavetas. Zanzini Móveis. A melhor empresa para se trabalhar no Brasil.